Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 17º dia. Tratado, parágrafo 180. Se algum crítico, ao ler isto, achar que fala exageradamente, por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreendeu, ou por ser um homem carnal, que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo, que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso e crítico, que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam, e é para elas, afinal, que eu escrevo. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e a mais generosa de todas as puras criaturas, não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. E, por um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi, isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. Por conseguinte, se uma alma lhe entrega sem reserva, ela se dá esta alma também sem reserva. Se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente, com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, sereis salvo. Tendo vossa proteção, não temereis. Com vosso auxílio combaterei os meus inimigos e os porei em fuga, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. Desde todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como a conta o Espírito Santo, em seguida juntarei a explicação. Artigo 1. Rebeca e Jacó. Primeiro, história de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava alternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos. Chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente de que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou do modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe a mão, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas, fazendo aproximar e tateando-lhe os pelos que cobriram as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que abraçou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-se o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com essas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse, e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato evidentemente o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura,
gritou com grande clamor e, acusando em alta voz o embuste de seu irmão, perguntou ao seu pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, nota os santos padres. Ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo. Querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. Jacó não teria podido evitar a morte de sua extramosa mãe. Rebeca, se sua mãe não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Segunda interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Esaú, mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa. Confiante em suas forças e destreza, só trabalhava fora ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos, todos os dias. Fiam suas forças e indústrias nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis, esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais retirados do mundo e que trabalham mais no interior do que fora. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não os odeia formalmente, fazem às vezes um elogio, diz que a ama, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima para obter sua afeição, na certeza de que essa devoção lhe é necessária a salvação, e que acham mais do que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem, e que não desprezam abertamente sua devoção, isto é, bastante, e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, e são seus servos. Ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Esses réprobos vêm de seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem. Desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Terminamos aqui o 17º dia do tratado.
Vamos agora às orações. Ladainha do Espírito Santo. Ladainha de Nossa Senhora. Saudação a Nossa Senhora.
Salve Maria! Entramos agora na primeira semana dos exercícios espirituais, no conhecimento de si mesmo.